A paz do Senhor Jesus. Que bom poder trazer mais uma palavra para abençoar a vida dos irmãos. Na palavra de hoje, nós vamos meditar em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. E o tema da mensagem de hoje é: perseverar é difícil, mas é essencial. Então vamos à leitura do texto e analisar esta frase. Diz assim em Hebreus 12, do versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aleluia, Deus. Nos abençoa, Deus, com a leitura e com a exposição dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O autor do livro de Hebreus, ele precisava, era uma necessidade, falar de perseverança àqueles cristãos. Porque aqueles cristãos, destinatários dessa carta, eles estavam passando por muitas dificuldades. Muitos já estavam desanimados da sua fé, incrédulos, voltando ao judaísmo, voltando às velhas práticas, e eles precisavam ouvir sobre perseverar, sobre perseverança. E nós também precisamos ouvir sobre perseverança. Perseverança é essencial para todo o cristão. Porque, assim como o autor do livro ele nos ensina, ele faz uma analogia aí da vida como se fosse uma corrida, como se fosse uma maratona. E correr uma maratona não é fácil. A corrida cristã não é fácil. É preciso perseverar até o fim. E para perseverar, nós vamos ver o que é perseverança. Perseverar é você fazer, é um conjunto de ações que o nosso autor aqui ele nos ensina a fazer. E daqui a pouco nós vamos aprender alguns pontos sobre perseverança. E olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, 24. Diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Existe um atleta na corrida que ele está lá na frente. Ele está liderando essa corrida. E ele vai ganhar o prêmio. E quem quer ganhar o prêmio precisa correr igual a esse atleta. Quem está parado na corrida deve voltar a andar. Quem está caminhando na corrida cristã deve acelerar o passo. E quem está correndo deve continuar correndo. Perseverar. Perseverar até o fim. Correr de tal forma que alcance o prêmio. Perseverar é você correr na vida de tal forma que você alcance o prêmio, alcance a vitória, alcance a graça de Deus, que é a salvação, que é o mais importante na nossa vida, a salvação. Corramos de tal forma que a gente alcance essa salvação. Então, o que é perseverança? O que é perseverar? O que é perseverar é a capacidade de resistir
e suportar com firmeza inúmeras dificuldades em diversas situações da vida, sem se entregar ao desânimo. Isso é perseverar. É você permanecer firme e inabalável diante de qualquer situação e circunstância da vida. Você permanecer firme. Isso é perseverar. Isso é perseverança. Olha o que Jesus fala sobre perseverança. Mas antes disso, todos nós precisamos perseverar. Porque muitas das vezes, irmãos, quantas vezes nós já iniciamos algo na nossa vida e a gente desanimou? Eu não sou perfeito. Eu já tentei iniciar, já iniciei algumas coisas na minha vida e não concluí, porque não perseverei. Talvez você também já tenha passado por isso, mas a gente não pode continuar assim. Precisamos em tudo iniciar e terminar, principalmente a nossa carreira cristã, a nossa corrida cristã. Precisamos permanecer firmes. Quantas vezes nós precisamos iniciar uma rotina de oração e permanecer firmes? Quantas vezes já iniciamos, essa semana eu vou orar mais, e no primeiro, no segundo dia você ora mais, e no terceiro dia já diminui o ritmo. Colocamos no nosso coração ler um livro cristão, e lemos a introdução e quando chega no capítulo 1 já desanima. Pensamos em fazer uma leitura diária da Bíblia e desanimamos. Quantas vezes já pensamos em ser mais frequentes na igreja, nos cultos, não só ir aos domingos, mas aí uma semana vai num culto de segunda, vai num culto de quinta-feira ou em outros cultos, e na terceira, na quarta semana já desanima. Não podemos correr dessa forma. Precisamos permanecer firmes nos nossos propósitos, de buscar a Deus principalmente, de permanecermos firmes na esperança, permanecermos firmes em buscar as coisas de Deus, as coisas espirituais que nos edificam, permanecer firmes nessas coisas. Amém? Então a perseverança é uma necessidade. Olha o que Jesus fala em Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus fala, vocês vão passar por alguns sofrimentos. 10 dias, o diabo vai tentar lançar vocês na prisão. Mas seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Irmãos, há muitas dificuldades, empecilhos. O inimigo da nossa alma, são muitos obstáculos que nós cristãos enfrentamos na nossa corrida cristã. Mas Jesus fala, Jesus nos exorta, ser fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Irmãos, vale a pena resistir, vale a pena permanecer firme diante das dificuldades, porque um dia Jesus lhe dará a coroa da vida. Glórias a Deus. É uma necessidade, irmãos, perseverar, porque só vai receber a coroa da vida aquele que for fiel até a morte. Perseverar firme até a morte,
perseverar firmes até o dia que Jesus virá buscar a sua igreja. Então, a perseverança é uma necessidade para a igreja, é essencial para a igreja. E a perseverança, irmãos, para você perseverar até o fim, você precisa ter algumas ações, seguir alguns critérios que o autor do livro ele nos ensina. E o primeiro deles, vamos ler o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso. Então o autor ele fala, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, essa grande nuvem de testemunhas é o testemunho dos irmãos, dos cristãos, ou do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas. Eu recomendo a leitura do capítulo 11, nós não temos tempo aqui nessa breve exposição. Leia o capítulo 11 de Hebreus, para você entender esse contexto, que o autor ele traz uma série de profetas, de homens de Deus que perseveraram, dos patriarcas que perseveraram mesmo diante das dificuldades. Eles perseveraram. E esse testemunho desses homens é uma forma de abençoar a nossa vida, para a gente tê-los como exemplo de como perseverar na nossa vida. Ter a vida deles como um exemplo de homens de Deus que enfrentaram muitas adversidades, mas perseveraram até o fim. E hoje nós, no nosso tempo, temos muito mais exemplos do que aqueles hebreus que receberam essa carta. Nós temos o exemplo dos apóstolos, nós temos o exemplo de grandes homens de Deus, dos mártires ali do final do primeiro século, do segundo século, homens que deram a sua vida pelo Evangelho, perseveraram até o fim. Nós temos o exemplo dos reformadores, de Lutero, de Calvino, de grandes homens de Deus do nosso tempo também, grandes homens de Deus do nosso tempo, que perseveram firme no seu ministério. Temos grandes exemplos. Eu trouxe um exemplo numa das últimas pregações que eu fiz, o David Briner. Os irmãos podem ouvir essa ministração, um missionário que perseverou firme na sua missão de fazer a vontade de Deus, mesmo diante das enfermidades e da escassez que passava na sua vida, permaneceu firme. São grandes exemplos de homens de Deus que nos auxiliam na nossa caminhada. Estude a Bíblia, estude a vida desses homens para que você persevere até o fim. Então essa é uma ação que você deve ter para perseverar até o fim. Essa é uma forma de você correr a sua corrida, olhando para os exemplos de grandes homens de Deus. Amém? O segundo exemplo, a segunda ação sobre a perseverança que nós devemos ter é entender que na nossa vida cristã teremos obstáculos. Ele fala ali que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Pense em um atleta, um maratonista que vai correr aí seus 30, 40 quilômetros de corrida. E se ele tiver pesado, como ele vai vencer essa corrida? Carregando peso. Nós, olhando para décadas atrás, nós vemos como era o uniforme dos atletas antigamente. Um uniforme pesado, uma camisa pesada, que com o suor do atleta ela grudava no seu corpo, e isso devia atrapalhar muito. Então a tecnologia dos dias atuais, o homem conseguiu fabricar aí uma tecnologia que o uniforme é mais leve, que não gruda na roupa do atleta, o tênis do atleta uma tecnologia para absorver
os impactos da corrida, e é importante o atleta ele ter ali a sua palamenta ali, uma boa palamenta, um bom uniforme, bons materiais para poder vencer a corrida. E nós precisamos nos desembaraçar do peso que nos atrapalha na nossa corrida cristã. Muitas coisas nos atrapalham na nossa corrida cristã. E ele fala, se desembaraça disso. Deixa de lado essas coisas que te tornam pesado. E o que tem nos tornado pesado na caminhada cristã? O que nos tem feito deixar de correr para ficar caminhando, para ficar parado? Qual é o peso? O que está nos deixando pesado, irmãos, na nossa caminhada? Devemos deixar isso de lado. Amém? Para podermos perseverar, deixar isso de lado. O que pode estar te deixando de lado? O que pode estar me deixando parado, aliás? O que pode estar me deixando pesado? Devemos deixar de lado. Amém? Então devemos entender que temos que vencer aquilo que nos deixa pesado. E ele continua nos desembaraçando do pecado, do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, ele é um grande obstáculo para a caminhada cristã. É algo que te deixa extremamente pesado na sua vida cristã. Na vida dos hebreus, o pecado que estava tenazmente assediando eles era a incredulidade, era o fazer eles voltarem ao judaísmo, era eles desanimarem da sua caminhada. Isso era o pecado que estava assediando eles, voltarem ao judaísmo. E qual é o pecado, irmãos, que tem te assediado? Porque o inimigo da nossa alma ele está ao nosso derredor, nos assediando. Muito, a nossa carne, a cobiça da nossa carne está diariamente nos assediando. E nós não devemos ceder às tentações. Devemos perseverar firmes diante do inimigo e diante da nossa carne, que é um grande inimigo. A nossa carne, a nossa natureza adâmica, que tenta fazer aquilo que não agrada a Deus. Devemos perseverar, irmãos, perseverar em obedecer a Deus. Olha o que Calvino fazendo uma exposição desse texto, olha o que Calvino diz. Nos deparamos com todo gênero de carga que nos atrasam e embaraçam nossa corrida espiritual. Ou seja, o apego a esta presente vida, os deleites que o mundo proporciona, os apetites da carne, as preocupações terrenas, as riquezas, as honras e outras coisas. Já somos lentos, de sorte que não permitamos que outras causas nos atrasem ainda mais. Irmão, muitas são as coisas nessa vida que dificultam a nossa vida, que nos tornam pesados. E nós já somos, por natureza, irmãos, lentos. Depois do pecado de Adão, o homem se tornou lento em buscar a Deus. Já somos lentos agora por natureza. E se nós começarmos a incluir mais coisas na nossa vida que nos atrasam em buscar a Deus, nós não vamos conseguir perseverar até o fim. Precisamos então nos desembaraçar de todo esse peso. E para finalizar, vamos ler o versículo 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente
aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis e desmaiando em vossa alma. Não quer desanimar, irmãos? Você não quer desanimar na sua vida? Você não quer ficar cansado na caminhada cristã? Olhe para Jesus. Considere a vida de Jesus. Estude, aproveite esse período e estude os evangelhos. Estude, veja Jesus, como Jesus perseverou, irmãos. Mesmo diante das afrontas dos fariseus, dos incrédulos, mesmo diante da vergonha que era ser morto numa cruz, Jesus não atentou para isso. Jesus atentou em obedecer a Deus. Jesus perseverou até o fim porque o desejo de Jesus era obedecer a Deus. Mesmo diante de todas as dificuldades, ele queria obedecer a Deus. Ele suportou a cruz porque ele queria salvar a mim e a você, que não somos capazes de nos salvar por conta própria. Por isso que Jesus perseverou até o fim, porque ele tinha um objetivo, que era obedecer a Deus, que era salvar a muitos de nós. Então, irmãos, considere a Jesus Cristo, que é o maior exemplo para que nós tomemos em nossa vida. O maior exemplo é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que perseverou até o fim em obedecer a Deus. Então, irmãos, perseveremos até o fim. E para concluir, vou ler Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, 7. Diz Paulo a Timóteo, que estava desanimando da fé. Diz Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Irmãos, combata o bom combate. Permaneça firme, guarde a sua fé até o fim, porque o justo juiz, ele te dará a coroa da vida naquele grande dia. Amém. Glória a Deus.